Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na manhã de hoje na rodovia Dom Pedro I, trecho de Jacareí. Um carro capotou na altura do quilômetro 10, sentido Campinas. 4 pessoas que estavam nesse veículo ficaram feridas. Uma das vítimas foi socorrida pelo helicóptero Águia para a Santa Casa de Jacareí. O estado de saúde dela não foi informado. E hoje, sexta-feira santa, muita gente foi ao mercado para comprar peixe. Em Taubaté, houve aglomeração e a vigilância sanitária teve que agir para garantir as recomendações de distanciamento. Algumas bancas tinham a faixa de segurança, mas esta restrição não era a realidade do mercado municipal de Taubaté nesta sexta-feira santa. Nos boxes que vendem peixes, aglomeração. Os clientes e permissionários sem máscaras, aliás, peixes expostos e bem próximos das pessoas. E também não havia restrição para a distância segura. E nesta confusão, muita gente do grupo de risco. Eu fico com medo, você anda aí, você vê bastante gente sem máscara, né? E tá um movimento, parece que aumentou o movimento de um tempo pra cá, né? Almir, arruma a pila, Almir, tem que arrumar a pila aí, ó, só ajeitar a pila aí, ó. Depois de muita aglomeração e desrespeito às restrições de funcionamento por conta do decreto municipal que restringe atividades neste período de pandemia de coronavírus, uma equipe da vigilância sanitária compareceu ao local, organizou as filas e passou a restringir a entrada de pessoas. No primeiro momento é orientação, né? Se a gente vê que o permissionário está reincidindo nessa falha, ele é notificado e depois é feito um auto de infração. Existe sim uma punição, mas como tudo é muito novo para todo mundo, né? A gente tem feito o máximo para se adequar, principalmente para respeitar o decreto, tanto municipal quanto estadual. E do lado de fora, uma situação bastante semelhante. Aglomeração em forma de fila. E por aqui a gente vê que as pessoas não estão respeitando aquele distanciamento seguro. Pelo jeito, as pessoas não deixaram de comprar o pescado na Semana Santa por causa das medidas restritivas do coronavírus. O único dia que deu para mim vir aqui foi hoje, tá? E estou até pedindo para os demais que manter distância um do outro, porque tem que manter, né, essa distância um do outro, né, para manter esse isolamento, né, das pessoas, né? Já quem deixou para comprar o peixe neste supermercado encontrou outra situação, sem filas nos caixas e movimento bem tranquilo. De segunda para cá, houve uma redução no volume de cliente muito grande, de 30% a 40%. Mas em valor de ticket médio, de venda de dinheiro, cresceu mais ou menos de 40% a 50% comparado com o ano passado. Então temos menos pessoas dentro da loja, gastando mais e vindo menos vezes. E os funcionários da General Motors de São José dos Campos aprovaram a proposta de redução de salários e suspensão dos contratos de trabalho com base na medida provisória 936 do governo federal. A votação virtual se encerrou na noite de ontem. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a redução de salário pode chegar até 25% e deve atingir 90% dos trabalhadores. A medida começa a valer já na segunda-feira e terá duração de 2 meses. E mesmo com a recomendação de isolamento social, tem muito idoso nas ruas, viu? E São José dos Campos, a prefeitura chegou a suspender na semana passada a gratuidade do transporte para esse público. Só que essa medida foi revogada na justiça e daí o movimento de idosos aumentou e muito nos ônibus municipais. Desde o início da pandemia, eles receberam a recomendação de ficar em casa. Mas no terminal rodoviário de São José dos Campos, ainda é possível encontrar muitos idosos. O seu Manuel se justificou, dizendo que estava ali de passagem, mas que amanhã voltaria outra vez. Estou aqui porque eu vim pegar uma Marmitex aí. Ah, o senhor veio pegar Marmitex, mas eu estou indo embora já. Já está indo embora? Estou indo embora. Eu fico quietinho lá dentro de casa. Eu só pego porque como é que eu vou? Se eu moro sozinho, dentro de um quarto, eu vou comer a parede lá, não tem nada lá, só tem a cama. Então como é que faz? Amanhã pego outra vez, tem também, depois sábado tem também, domingo também tem. Alguns preferiram não aderir ao isolamento social e o local ainda permanece como um ponto de encontro entre amigos para colocar aquele papo em dia. Complicado ficar em casa? É complicado, né, né? Eu estou aqui, estou esperando um companheiro, mas eu não estava em casa. O senhor não tem medo do vírus? Não tem perigo, Deus é grande. A dona Lourdes garante que mesmo saindo de casa, toma todos os cuidados. Passou por uma sorvete, né? Estou vendo que a senhora está se protegendo aí com máscara. Não, água, sabão, bastante, álcool gel, tá na minha bolsa. E, essa máscara para proteger, né? 62 anos, né?
Na semana passada, a Prefeitura de São José dos Campos chegou a bloquear o cartão eletrônico que dá direito à gratuidade no transporte público de pessoas com mais de 60 anos. A medida era justamente para evitar que os integrantes do principal grupo de risco do coronavírus saíssem de casa. Mas o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça e conseguiu uma liminar que derrubou essa determinação. Segundo a Prefeitura, algumas viagens consideradas essenciais não foram impedidas, mas precisavam ser justificadas ao motorista no momento do embarque. As viagens por motivo de saúde ou para acesso a benefícios sociais estavam garantidas no sistema de transporte, bastava o idoso se identificar e justificar a sua viagem. A gente tomou essa medida por dois motivos principais. Primeiro, para desestimular o trânsito de idosos, principalmente nos ônibus, onde você tem aí uma aglomeração de pessoas, né? E segundo, para estimular o que a gente chama de mobilidade solidária, que é você oferecer uma carona para o idoso, né, no seu próprio carro, você se oferecer para fazer a compra para ele no mercado, para buscar o remédio que ele precisa. Então teve esses dois motivos principais. A gente lamenta muito a decisão da Justiça. O número de idosos embarcados saltou de 0 durante a proibição para 8.000 passageiros por dia após a liberação judicial. Para o secretário de Mobilidade Urbana, a intervenção da Justiça no atual contexto de calamidade em saúde pública acende um alerta. Desde que a Justiça decidiu liberar os idosos, a gente teve, com relação à semana passada, por exemplo, quase triplicado o número de idosos sendo transportados. Ontem, por exemplo, foram 9.600 idosos que passaram pelo sistema de transporte público. Então esse é um grande alerta, demonstra uma espécie de relaxamento das pessoas com relação às medidas restritivas e de isolamento social e desperta um alerta aí para as autoridades de saúde. E o isolamento social no estado de São Paulo está em 47% de adesão. O dado vem de um sistema de inteligência do governo do estado que analisa as informações do serviço de telefonia móvel. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus no estado, o ideal é a adesão de pelo menos 70% da população. E é uma situação que mostra bem esse desrespeito à restrição. Crianças e adolescentes estão aí se divertindo numa quadra improvisada no bairro Rio Comprido, também em São José dos Campos, como essa matéria que a gente mostrou dos idosos. A gente recebeu essas imagens pelo aplicativo Você na Band Vale. O telespectador pediu para não ser identificado e disse que durante todo o dia teve campeonato de futebol bem aí. A Prefeitura de São José dos Campos informou que denúncias de desrespeito ao isolamento podem ser feitas pelo telefone 156. Mais uma parada no Band Cidade, você vai ver um grupo em Taubaté que resolveu inovar na hora de mandar uma mensagem de combate ao coronavírus. É a seguir, continue com a gente, agora às 7h13 da noite.